Vamos lá. A. Ei, teste. Beleza. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema óbvio. De um tema que todo mundo deveria, assim, saber que na verdade, que todo mundo já sabe que é o óbvio. Né? Mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito, né? Nós estamos num tempo que eu preciso dizer que mulher é mulher. Não é verdade? O óbvio é óbvio. Hã? O óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Então nós vamos estudar hoje sobre disciplinas espirituais, não todas, mas nós vamos falar sobre oração. Glória a Deus. Oração. Porque alguém diz que a teologia esfria o crente, não é verdade? Tem gente que diz isso, né? Mas eu sempre digo que... A maioria é verdade. Do quê? A maioria é verdade, a maioria esfria. É. Eles se acham, querem debater, que eles sabem, então também talvez. Esses eu digo... Exatamente, é isso que eu digo. Eles acham Esses que eu digo estudam uma falsa teologia. Uma falsa teologia, né? Porque a verdadeira teologia, ela não pode fazer outra coisa senão nos fazer cair de joelhos Aos pés da cruz. debaixo da grandeza do Senhor e diante da cruz de Cristo. Então, hoje veremos que a verdadeira teologia, pelo contrário, ao invés de nos esfriar, ela nos incendeia e nos coloca de joelhos. Glória a Deus. No encontro de número 14 na apostila, na primeira página, estão listados a maioria dos temas que veremos hoje. O paradoxo da soberania de Deus e a necessidade da oração. Uai, se Deus sabe que tem que fazer isso, por que a gente tem que orar? O segredo dos heróis da fé e o peso da responsabilidade humana. Como a oração funciona na prática e como se dá sua eficácia? A quantidade de oração afetará o agir divino? Mudará Deus o seu agir se orarmos menos ou mais? Por exemplo, se você orar menos ou se você orar mais, Deus vai mudar? Então, se Deus não vai mudar se eu orar menos ou mais, a pergunta que fica para quem critica a oração é: então a oração não tem valor? É isso que a gente vai fazer. Se a oração não muda Deus, e nós vamos ver isso, a oração não muda Deus. Tá, mas a oração de Ezequias mudou Deus? Não. Se a oração não muda Deus, se a oração não muda a vontade de Deus, como é que a oração tem de fato valor? Nós vamos ver o grande valor da oração. Vamos fazer uma votação aqui, né? A oração muda a vontade de Deus, sim ou não? Muda. A oração muda a vontade de Deus? Muda. Você concorda, irmão Júnior, com ela? A oração muda a vontade de Deus ou não? Profeta Isaías. Olha aí, ó, já vai no debate ali, hein? Debate entre o casal, hein? Deus falou pro profeta. Eu lembrei agora. Muito. Você não foi, irmãs? Vai morrer e não vai viver. É. Ele chorou muitíssimo, se arrependeu e ele tocou o coração de Deus. Exatamente. Glória a Deus. Olha só o que acontece ali. Muda sim. Na minha opinião, muda. Na minha teologia, muda. E aí, Júnior, muda ou não muda? Muda ou não muda, Júnior? E quando se diz que em Deus não há sombra de variação? Nesse sentido, muda. E aí? Vejam só, nós vamos estudar sobre isso hoje. Tá? Sobre se a oração muda ou não muda a vontade de Deus. O texto que ela diz aí é clássico nesse tema, que é o quê? Deus chega no profeta e fala: profeta, fala pro rei Ezequias que ele vai morrer. É a sentença de morte. Aí o profeta foi e o Ezequias foi e Orou. aí Deus: profeta, volta lá, fala agora que ele vai viver. Então parece que a oração mudou a vontade de Deus, mas a grande pergunta que fica é: Já estava predestinado. já estava predestinado? A grande pergunta que fica é: Segundo cálculo. a vontade de Deus é perfeita? Boa, perfeita e agradável. Se ela é perfeita, como que o perfeito muda? Porque só Deus que é perfeito pode reverter uma situação. Isso, ele pode reverter a situação, isso concordamos. Só Ele. Eu não estou dizendo que eu discordo da irmã, eu só estou dizendo que é o meu trabalho de fazer pergunta aqui. Vamos lá. Se a vontade de Deus é perfeito ou perfeita,
Se é perfeita, para que muda? Se já é perfeita. Ele pode mudar algo, nós não podemos. Não, sim, mas ele muda algo. Mas o algo que ele muda, por exemplo, tá do lado de fora. Tem um cara doente, ele vai e cura. Agora eu estou dizendo da própria natureza divina, sua própria vontade. Se a vontade, olha só, se a vontade de Deus é perfeita, ela não muda. Por quê? Se ela muda para melhor, não, ele mudou porque mudou para melhor. Então significa que antes não era perfeita, que dava para melhorar. Mas se muda para pior, significa que deixou de ser perfeita. Então, alguns dizem, por isso a vontade de Deus, por ser perfeita, não pode mudar. Porque se mudar, fica imperfeita. Por isso ela permanece sempre a... Mas o outro diz, não, mas a vontade de Deus muda. Olha o texto de oração de Ezequias. Olha quando Deus diz, me arrependi de ter feito isso. E aí? Uai, mas se Deus muda, como é que fica a perfeição divina? Outra coisa, na onisciência divina, na mente divina, Deus não já sabia que o Ezequias ia orar e que Deus já tinha decidido curar? Sim. Então, se na mente de Deus já tinha decidido, o que ele mudou? Não mudou nada. Porque já tinha decidido na mente divina. Deus já sabia ou não sabia quando ele foi e profetizou? Deus já sabia que ele ia orar depois? Sabia. E Deus já sabia que o próprio Deus iria querer atendê-lo? Então significa que na mente de Deus já tinha querido aquilo? Então não mudou? Mas se a vontade de Deus não muda, então para que vale a oração? Esse é o ponto que nós vamos orar hoje. Vamos lá. Se você tiver uma pessoa doente aqui e você for orar por ela, mas Deus não quer curar, ele vai ser curado? Não. Então, se Deus só cura quem ele quiser, independente, qual é o valor da oração? Hoje nós vamos responder isso. Tem segredos e nós vamos ver esses segredos hoje. A oração da fé salvará o enfermo. Mas espera aí, se a oração da fé salvará o enfermo, significa que nós temos o poder de fazer Deus fazer as coisas? Isso aí é a teologia da Edir Macedo. E aí? Pessoal, eu só estou semeando as perguntas, tá? Não estou dando minha opinião. Sim. Aí Jesus diz assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo... Pedir, Deus se vos dá. Mas peraí, se eu pedir aquilo que Deus não quer, Ele vai dar? Não, então não é tudo que eu pedi. É tudo sobre a vontade dEle. Então se é tudo sobre a vontade dEle, e o que é a vontade dEle Ele vai fazer? Para que ora? Aí tem um ponto da oração. A oração como relacionamento. Mas hoje na aula nós não vamos analisar a oração como relacionamento. Nós vamos analisar a oração como petição. É quando pedimos algo a Deus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dê. Pedir o pão não envolve somente uma questão de relacionamento, envolve petição. É esse tipo de oração que nós vamos ver hoje. Se eu pedir algo a Deus, se eu pedir algo que Deus queira, mas com o coração corrompido, Deus atenderá? Sim ou não? Uai, mas... Então Deus faz as coisas para mim por mérito? Eu tenho que estar com o coração correto, senão eu não recebo? Então é porque eu mereço. Como que fica isso? Vamos resolver hoje. Recebe pela graça. Recebe pela graça? Mas então por que eu tenho que estar com o coração do jeitinho certo? Se é pela graça? Então eu preciso merecer. Eu preciso estar com o coração certinho? Nem vai reconhecer, é muito bom. E um outro ponto é, se Deus quer fazer uma coisa, você concorda que o ser humano não vai impedir, correto? Quem impedirá o agir de Deus? Quem vai frustrar os propósitos do Senhor, diz o profeta. Né? Então, eu orar menos ou mais, muda a vontade de Deus ou faz Deus agir? Porque Jesus diz assim, ó, não ache que vocês são como os pagãos, que por muito falarem, serão ouvidos. Então Deus não é movido por a gente orar muito ou pouco, porque não é por muito falar que seremos ouvidos. Mas então por que tem coisa que a gente ora pouco e recebe rápido e tem coisa que a gente tem que orar anos? Ué, então quer dizer que tem que orar muito? Na verdade, eu creio que é tudo pela fé. Tudo pela fé. Você tem fé, acontece. A mulher com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus. Ela
tinha fé. Ok. Era pela fé. Mas se eu tiver fé, e em tudo que eu tiver fé, Deus vai fazer? Tudo. Vontade dele, alinhado com dele, para te aperfeiçoar, para você receber. Mas se Deus então fazer tudo o que a minha fé crê, significa que então que a minha fé controla Deus? Não que controle Deus, mas se você tiver fé, Então, por exemplo, suponhamos que eu queira um Camaro. Eu quero um Camaro. E eu tenho fé mesmo. Tem até um autor que eu gosto muito, ele chama Chesterton. Sabe os que mais têm fé? Esses que mais têm fé, eles acreditam de pular numa ponte. Os que estão no hospício. Rapaz, esses acreditam. Ele falou assim, eu vou voar. E o cara tem uma fé que voa e ele pula do prédio. Meu Deus. Nós cristãos temos às vezes muito menos fé, né? Deus fala assim, rapaz, pisa na água aí, que você vai andar. Ah, Senhor, será? Tô com medo, né? Então, vamos lá. Suponhamos que eu quero um Camaro e eu tenho fé. Eu tenho fé mesmo que eu vou ganhar um Camaro ao ponto de o seguinte, quer saber? Eu vou pegar todo o meu dinheiro que eu tenho aqui, vou deixar de pagar as minhas contas e vou ofertar porque eu tenho certeza que Deus me dá um Camaro, porque eu tive um sonho assim, papapá. Mas não é da vontade de Deus me dar o Camaro. Deus não quer. Você acha que mesmo eu tendo fé, Deus vai fazer aquilo que Deus não quer? Não. Tem a fé racional e a irracional. Então quer dizer que a minha fé, se eu tiver fé num negócio que Deus não quer, Deus não vai fazer. Porque eu não consigo controlar Deus. Você concorda ou não? Ou você acha que se eu tiver fé, Deus faz mesmo que Deus não quer? Peraí, professor. eu acho que se eu tiver fé, vai. Só ajudando a mim. Eu penso assim, o ímpio que não tem nada a ver com Deus, de oração, quando eles têm fé em algo, eles trabalham, eles lutam, não é, irmão? Eles conquistam. Aí outro tipo de fé para quem já conhece a soberania de Deus. Eu penso assim, desses dois tipos de fé. Muito bom. Uma fé que a pessoa quer um Camaro. Aí vai trabalhar o pai tem um filho que é bem, que não dá trabalho, não tem nada a ver com igreja, com Deus, religião. Sim. Mas paga e compra. Ele, filho, se você é isso, o pai vai te mandar lá pro exterior, vai te pagar, vai isso, vai aquilo. É uma fé, eu tenho fé. O pai vai trabalhar e você vai ser honrado. Certo. É um tipo de fé. Certo. Aí a fé em Deus. Quantos irmãos com câncer acreditou e nunca murmurou e acreditou que ia ser... Exato, vou dar um exemplo para vocês. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho. A oração de Paulo fez Deus tirar? Não. Então vamos colocar a fé, porque eu dei, eu acho que um mau exemplo. Eu coloquei a fé aqui no sentido de coisas materiais que a gente consegue construir pelo nosso próprio braço, a gente trabalha. Vamos colocar num milagre, que a gente não consegue fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem... Suponhamos que eu tenha sofrido um acidente e eu perdi essa orelha. Eu consigo ouvir normal, mas eu não tenho essa orelha. Aí eu fico envergonhado e tudo. E eu tenho muita fé que Deus vai me curar. Eu tenho fé, mas Deus não quer. Porque Deus quer que eu seja aperfeiçoado em amor, em misericórdia. Talvez Deus quer despertar na minha vida um projeto com os deficientes, um projeto com questões emocionais, porque eu não tenho essa orelha. Então Deus não quer me curar, mas eu tenho fé. Você acha que Deus vai me curar? Vocês acham? Vai me curar, mesmo sem Ele querer me curar? Ele vai curar para tirar essa deserção da zona de outono. Aí eu vou... Não, Ele vai curar a minha orelha. Não sei, Mas se Ele não quiser, Ele vai fazer? Mas se eu tiver fé, eu tenho muita fé, de verdade, que Ele vai curar minha orelha, mas Deus não quer curar. E essa aí, professor, é uma fé natural. Ok. Tem outro tipo de fé, é a fé natural. O resultado dessa equação é o seguinte. Aí, A sim, nossa nosso fé, otimismo. a nossa obediência Vai. pode agradar a Deus ao ponto de Ele resolver, ou seja, na sua vontade, fazer aquilo. Sim. Mas a sua vontade foi influenciada também pela fé, pela obediência daquele seu servo. E não é Qual que é o à certo? toa. É que nem Segundo a tua fé te salvou. Mas pega a sua cama, pega a sua cama, salvou. Quem estava aqui na aula de número 1? Pegar a cama e levar. Quem estava aqui na aula de número 1? Quem lembra que nós estudamos sobre essa cama? Não lembro. Reassistam a aula de número 1. O que nós vimos de profundidade sobre esse pega a tua cama e anda, reassistam a aula de número 1.
Deus curou o cara, correto? Deus curou ele. Curou mesmo. Mas suponhamos que... Você acha que Deus quer curar todas as pessoas ou você acha que tem pessoas que Deus quer... Chegou o seu momento de vir. Tem pessoas que Deus... chegou o seu momento, venha para cá comigo. Se, por exemplo, Paulo era doente, tinha problema de vista. Paulo fala também de um irmão dele chamado Trófimo, que ele deixou em Mileto, porque estava doente. Deus não curou. Deus libertou Pedro da prisão pela oração dos irmãos, mas depois o mesmo Pedro foi capturado de novo e morto. Você acha que os irmãos, quando depois que o Pedro foi capturado, eles oraram para o Pedro ser liberto de novo? Com certeza. Com certeza eles clamaram. Então, eu vou dizer uma coisa. Se a vontade de Deus é perfeita, vamos lá, a vontade de Deus é perfeita, e na vontade de Deus, Deus quer que o Luiz ficou doente, e na vontade de Deus que é perfeita, Deus sabe que o Luiz, se continuasse vivo daqui 5 anos, o Luiz ia se desviar e perder a salvação. Então, para Deus, é melhor eu ser curado e continuar aqui, ou é melhor eu morrer doente? É melhor eu morrer doente. Por quê? Porque se eu continuar vivo, Deus sabe que eu iria me desviar. Então melhor eu ficar doente. Mas eu não sei que eu vou me desviar lá para frente. Então eu tenho fé. A minha família tem fé. Poxa, o Luiz dá aula, o Luiz prega o evangelho, o Luiz tem projeto, o Luiz vai estar começando um outro projeto de crianças. Senhor, cura ele. E aí a igreja faz campanha de oração. Mas Deus não queria curar o Luiz, porque Deus queria que o Luiz fosse salvo. E se Deus curasse o Luiz, Deus sabia que o Luiz ia se desviar depois de 2 anos. Então, se vocês acham que se eu tiver fé, eu tenho fé ali. Eu tenho fé e minha família tem toda a fé que Deus vai me curar para mim continuar fazendo a obra do Senhor. Você acha que Deus vai atender para me curar sabendo que eu vou me desviar depois? Não. Nesse caso, não. O que você acha, irmã? Pode continuar da opinião. O que você acha, minha irmã? Não, porque meu esposo morreu salvo. Ou seja, porque Deus sabe que o melhor não era o que a gente queria às vezes. Então, porque Deus é perfeitamente bom... Ele tinha fé que ele ia ser curado. Olha aí. Ele tinha fé. Ou seja, então tem coisas que porque Deus é perfeitamente bom, Deus não pode nos atender, mesmo a gente tendo fé. A mesma coisa é o seguinte, é seu filho? Não tem hora que seu filho quer coisas, ele quer. E às vezes ele tem certeza, não, eu vou conseguir isso. E ele quer, mas você não pode dar ou não pode fazer, por quê? Porque é pro bem? Mãe, eu quero sair sozinho hoje, 00:30, 1h. Quero dormir lá naquele lugar, daquela pessoa que eu nunca vi na vida. E às vezes, não. Não, mano, não. Aí ele fala pro amigo, não, minha mãe vai deixar, minha mãe é de boa. Se eu pedir, ela deixa. Aí ele chega lá e a mãe fala assim, não. Ele acreditava que ia fazer, né? Agora, se você deixar, se você dá pra ele tudo que ele quer, você é uma mãe boa? Pra ele né? Mas pra você? Não. Você não é boa. Então, porque Deus é perfeitamente bom, Deus não pode nos atender em tudo, mesmo a gente tendo fé. Por isso que Deus faz a vontade dele e não a nossa, porque ele é bom. E a gente é pecador, a nossa vontade é má, é caída. Se Deus nos atender nas nossas vontades, ele vai nos fazer o mal. Então, se a nossa fé não muda a vontade de Deus, de que vale a oração? Se não vai mudar a vontade de Deus. Aí complicou, hein? Mas na verdade, será que a fé que nós temos é que... Mas, eu vou aumentar o problema. Mas Jesus não falou assim, só não teve mais milagre lá, porque o povo não teve... Está escrito. Ué, mas então quer dizer que a fé causa Deus fazer as coisas? Então nós vamos resolver esse problema hoje da oração. Talvez a fé que nós temos é que a nossa vontade seja a mesma que a do Senhor. Só que o nosso coração reconhece que vai ser feita dele, independente de sim ou não. Muito bom, muito bom. Eu acho que a oração é uma intimidade. Intimidade com Deus. Por exemplo, você pode conhecer uma pessoa, mas se você está longe dela, você não tem aquele contato direto, aquela pessoa vai se afastando. Eu acho que é a mesma coisa com Deus. Eu acho que a oração é uma ligação. Assim. Muito bom. Eu estava escrevendo um livro uma vez, um livro não, né? Um artigo, ia dar umas 30, 40 páginas, sobre a oração é uma trindade. E a oração é petição, adoração e confissão.
a questão da intimidade entra na adoração. Mas tem um outro lado da oração que é a petição. Pede. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta vos será. Ué, mas então está escrito, por que a gente pede e não recebe? Por que a gente bate e não se abre? Luiz, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu acredito assim, a oração. A petição de uma forma assim, vamos supor, vou dar um exemplo, Luiz citou do carro. Eu faço oração de petição porque eu preciso de um carro, eu quero um carro. Certo. Só que o Senhor, Ele já me abençoou com saúde e já me deu um trabalho de onde vem a provisão. E quando eu oro, é para alinhar minha vontade com a do Senhor. Se o Senhor está provendo, está me dando saúde, eu estou buscando para conquistar. Se algo acontece no meio do caminho, durante essa conquista, que eu não tenho o que fazer e eu já fiz de tudo, é aí onde entra a oração da petição, Deus que faz o impossível, porque a oração da petição não é para saúde, para nossa vida. Pode ser, não sei. Pode ser. A oração é uma Pode forma ser que que... você... sem oração não tem um caminho na vida, porque você fica desalinhado à vontade de Deus, porque a gente vive para ser feita a vontade dele e não a nossa. Mas como que nós vamos saber a vontade dele se a gente não tem? Muito bom, muito bom. Então o desafio nosso será resolver esses pontos aí. Qual que vai ser os pontos? Ué, se a vontade de Deus não muda, se o homem não controla Deus, não, eu decreto e Deus vai e faz o que o cara decretou. Então, de que vale orar? Se a vontade de Deus não vai mudar, se o que Deus decretou Ele vai fazer, se o que Deus não quiser fazer Ele não vai fazer. Teve um texto que eu escrevi uma vez assim, de que adianta orar, venha o teu reino, se o reino dele já vai vir, se eu não orar ou não, vai vir. Então, e qual é o valor de orar, venha o teu reino? Aí as respostas normalmente entram nesse ponto que as irmãs aqui citaram, que é o quê? A oração é um relacionamento. Mas então se a oração se resume só no relacionamento, por que pedir as coisas? Porque o próprio Senhor nos ordena pedir, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Venha o teu reino. Hã? Dependência? Pode ser. Porque, por exemplo, o Senhor nos manda orar intercessão por todos os santos, sendo que não vai mudar a vontade de Deus, sendo que a gente não vai controlar Deus. Então esse é o ponto hoje. Nossa, Luiz, mas essas questões aí eu vou parar de orar. Muitos cristãos fazem isso. Diante dessas dúvidas, eles param de orar por não... Lembra que eu falei para vocês na aula de número 1? O semeador saiu semear. Parte da semente caiu à beira e veio uma ave e Este é aquele que ouve, não? Não. Quem lembra? Na primeira aula nós vimos a primeira semente. Um semeador saiu a semear. Parte da semente caiu à beira do caminho. Veio a ave de rapina e pegou a semente. E ele diz, esse é aquele que ouve e não... Pratica. Não. Não guarda. Quase não. O inimigo não deixa a semente cair no coração dele. Mas este é aquele que ouve e não entende. E nós vimos que a missão da teologia é levar clareza e entendimento. Porque quando o entendimento é levado para essa semente, a ave de rapina é repreendida. Então, se a pessoa, quando está nas dúvidas dessa vida de oração, o que é oração? Ela fica cheia de dúvidas. Aí o inimigo, a ave de rapina, se aproveita dessas dúvidas, vem e tira a semente do coração dela. Ela para de orar. Tem um pastor que eu conheço e ele é um homem de Deus. Ele não é um homem mau, ele é um homem de Deus. Pra você ter noção, é a única igreja que eu conheci que tirava dinheiro do dízimo, de caixa mesmo, e construía casas para a população que não tinha. Homem de Deus. E aí ele parou de orar pelo alimento. Sabe por que ele parou de orar pelo alimento? Porque nesses projetos dele ele viu tanta gente com fome, que ele falou assim, Senhor, se eu te agradecer pelo alimento porque eu digo que o Senhor deu para mim, eu estou dizendo que eu sou melhor do que os outros porque o Senhor não deu para eles. Tem tanta criança hoje com fome, aí eu venho e digo, Deus deu esse alimento para mim, mas deu para mim, não deu para eles porque eu sou melhor.
Então ele falou assim, não, eu vou parar de orar dizendo que Deus que me deu alimento, vou dizendo que eu que trabalhei, porque se eu falar que foi Deus que me deu, eu estou dizendo que Deus está me amando mais porque é aquela criança que está com fome que ele não deu. E ele ficou nessa crise e parou de orar. E o que tem de gente, eu mesmo, quando eu me converti, pessoal, nossa, eu orava, jejuava. Eu fiquei assim uns 6 meses jejuando, domingo a domingo, ininterruptamente, até as 5 da tarde, 6 meses. E eu orava, ia de manhã para a escola em jejum. Teve uma vez que eu fui inventar, teve educação física, fui participar quase desmaiei, porque estava sem comer pouco já fazia um tempão. Chegava, ficava a tarde inteira trancado no quarto, orando, lendo a Bíblia. Minha mãe falou pro pastor que eu tinha ficado louco, que eu só ficava trancado. Saía pro culto, depois do culto, orava eu mais 1 hora, 1h30 com o diácono, e muitas vezes nós saímos ainda dessa oração, ia pro monte, saía do monte de madrugada e orava. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver os teólogos e começou, não, esse negócio de oração, não, eu vivo em oração. Quando eu estou dirigindo, eu já estou orando. Então não precisa ficar trancado orando 2, 3 horas. Por quê? Porque eu estou trabalhando, eu já estou orando. Aí a pessoa vai falar assim, não, oração não. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer mesmo. Hã? Por isso. Aí as pessoas pararam de orar. E eu parei de orar. Comecei a estudar, parei de orar, e depois parei de orar, parei de acreditar nos dons, parei de acreditar no dom de línguas, parei de acreditar até em milagres e curas. Né? E até, graças a Deus, esse tempo passou. Porque o Espírito Santo me levou para uma boa teologia e eu abri os olhos, né? Abri os olhos. Aí eu estava lá na faculdade de teologia. Tinha uma moça que eu não sei porque essa moça gostava de me perturbar. Eu estava dando aula e ela gostava de me perturbar na sala de aula. Pra você ter noção, um dia eu estava falando uma história dos avivamentos, e ela disse assim, e eu falei, pessoal, isso é verdade, não é lenda, isso aconteceu mesmo na história da igreja. Ela olhou para mim e falou assim, como é que você sabe? Você estava lá por acaso? Eu falei, sim, Satanás, eu pensei, né? Todo dia uma dessa. Até que um dia eu fui falar sobre oração. Fui dar uma aula lá sobre oração, e na aula de pneumatologia, no bacharel, né? E aí eu falei assim, comecei, né? A igreja evangélica não ora mais. Aí ela disse assim, como é que você sabe por acaso? Você conhece todo mundo? Eu falei assim, então faça um favor para mim. Abre o seu Instagram aí agora, e veja para mim, clique aí e veja quantas horas você ficou no Instagram hoje. E me diga se você orou isso hoje. Ou melhor, me diga se você orou a metade disso. Ou melhor, me diga se você orou 30 minutos hoje. Se você se trancou no quarto e orou 30... Aí ela ficou em silêncio. E se surpreendam, a última vez que eu vi uma pesquisa sobre oração, sabe quanto os pastores, liderança, não estou falando nem de membro, ficam em oração por dia, oração ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus em secreto. Essa oração, 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. E às vezes a gente passa uma semana inteira e não fica 15 minutos com Deus no secreto. Aí o argumento e esse argumento no meu ponto de vista é de quem não quer orar. Não. Mas eu já vivo uma vida em oração. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou jogando videogame, eu estou orando. Eu estou assistindo Faustão, eu estou orando. Eu estou negociando com o meu cliente, eu estou orando. Eu sempre dou a seguinte afirmação. Suponhamos, deixa eu ver aqui um casal, Mari e Jarley. Volta lá no noivado de vocês. Vocês estão noivados, glória a Deus, que homem maravilhoso, como eu amo Jarley. Aí o Jarley, meu Deus, que mulher maravilhosa, eu quero casar logo com ela, aleluia. Aí, Mari, o Jarley, ele tipo assim, não dá atenção, não conversa com você. Ele desaparece, só trabalha e fica 1 mês sem falar com você. Aí,
você vai perguntar para ele.